Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos, é ou não é? Glória a Deus, pode se sentar. Quem está com saúde aqui nessa noite? Levanta a sua mão. Eu estou um pouquinho mais privilegiado do que você, porque eu estou sem a máscara. Então eu vou conseguir respirar melhor, mas todos nós estamos com saúde aqui nessa noite, amém? Essa noite para mim é uma noite diferente. E essa noite foi a noite que Deus escolheu para que eu estivesse aqui, para que você estivesse aqui, para que tudo aquilo que Deus vai fazer nesse lugar, nessa casa, nessa noite, Deus Ele preparou e Ele prepara todas as coisas. Como todos sabem, eu gosto muito, existe algo no meu espírito. Deus colocou dentro de mim algo que todas as vezes que eu ministro, às vezes eu quero sair um pouco de alguma linha e Deus não permite. Eu quero nessa noite talvez ser um instrumento de Deus na sua vida, para que Deus possa ativar algumas coisas espirituais dentro de você. Eu estava orando para mim transmitir a palavra do Senhor. Eu tenho muito temor quando eu vou ministrar a palavra de Deus, porque eu não posso ministrar aquilo que está muitas vezes no meu coração. Eu preciso falar aquilo que a igreja precisa ouvir, aquilo que está no coração de Deus para a sua e a minha vida, amém? Por isso que muitas vezes Deus Ele traz um renovo sobre a tua vida, porque é o que você precisava ouvir naquela noite. Quem aqui já aconteceu de você entrar num lugar e parece que tudo aquilo que você está vivendo, o pastor ali que está ministrando aquela palavra, ele fala exatamente tudo aquilo que você precisava ouvir, aquilo que você estava passando. Levanta a sua mão. É exatamente isso. É o Senhor falando através daquele que está ministrando a palavra. Isso é uma responsabilidade muito grande. Só que existe também uma responsabilidade de você abrir o teu coração, para que Deus possa falar no teu coração e no teu espírito aquilo que você precisa ouvir. Porque a maior parte das vezes Deus Ele fala conosco, só que ou a palavra ela quer entrar, mas o coração está duro e vai embora essa palavra, ou ela entra, o diabo vem e rouba. Quantas vezes você ouviu uma palavra aqui nessa noite, porque aqui há homens de Deus que ministram a palavra, e de repente passou-se uma semana e você não lembra mais do que Deus falou, porque muitas vezes o inimigo vem e rouba do seu coração a palavra. Então eu queria que você atentasse muito àquilo que Deus tem para falar para você nessa noite. E nessa noite Deus, Ele falava no meu espírito sobre relacionamento. Relacionamento, irmãos. Não tem sentido nenhum se eu e você entregarmos a nossa vida a Cristo, e a partir do dia que eu entrego a minha vida e você entregou a sua, se nós não caminharmos a partir daquele dia num relacionamento profundo com Deus, não faz sentido ser cristão, não faz sentido vir a uma igreja, não faz sentido, porque o Evangelho, ele é você pegar aquilo que Cristo colocou na sua palavra, e é você viver aquilo intensamente, ainda mais o tempo que nós estamos vivendo, porque o tempo que nós estamos vivendo são tempos difíceis. Mas deixa eu falar uma coisa para você, tempos difíceis no sentido do quê? As coisas vão apertar, mas uma coisa que é clara para mim e para você, o Senhor diz em João: eu estarei convosco todos os, até a consumação do. Então deixa eu falar uma coisa para você, os dias podem ser difíceis, o momento pode ser difícil, mas uma coisa que tem que estar clara para mim e para você, é que Deus está conosco todos os dias, ainda nos momentos de dificuldade, Ele está comigo e com você. E isso tem que ficar claro para nós. Isso faz parte do Evangelho, porque o Evangelho garante, a palavra de Deus garante que o Senhor está comigo, Ele está com você, e aonde nós estivermos, ainda numa cama de um hospital, Deus está lá conosco. E a Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 16 de João:
Evangelho de João 14, 15. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco em alguns momentos da sua vida. Repete comigo: para sempre. Isso você tem que deixar entrar no teu espírito nessa noite, no teu coração. Ele estará conosco para... Quando é para sempre? Até o dia da sua morte. Ele estará com você. Amém, igreja? Amém, igreja? Ele diz mais: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita em vós e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Sabe o que é isso? Relacionamento. O Evangelho de Cristo é um evangelho de relacionamento. A primeira coisa, o primeiro mandamento que ele diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Relacionamento com Deus. O segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti. Relacionamento. Evangelho é relacionamento. Se não tiver relacionamento, não é evangelho. E aqui ele está dizendo para mim e para você: eu estarei no Pai, e o Pai em mim, e eu em vós. O que é isso, igreja? Relacionamento. Relacionamento. E nós temos que ter esse relacionamento com Deus, porque o relacionamento com Deus, ele não fica aqui dentro dessas quatro paredes. Ele não fica aqui dentro do Parque América, como o profeta disse nessa noite. Eu creio, Gilmar, que você é um profeta do Senhor, amém? O Gilmar disse: aonde você for, quem estará com você? A glória de Deus. O Senhor estará com você. Ele não fica aqui nesse templo, nessas quatro paredes. Ele estará comigo e com você. Então isso chama-se relacionamento. Só que quantos relacionamentos estão abalados? Relacionamentos com pessoas da nossa família que se abala, relacionamento entre casamento que se abala, relacionamento entre amigos que se abala. O relacionamento entre nós e o Senhor muitas vezes também se abala, mas não por causa de Deus, mas por causa de mim e de você, porque nós deixamos de nos relacionarmos com Deus. E essa carta de João, ele é muito claro. Ele diz: olha, eu quero ser um com você e ser um com o Pai. É um relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo, e eu e você. Evangelho sem esse relacionamento, irmãos, não tem poder de Deus. Tem só palavras, e palavras ela toca a alma, mas não toca o espírito. Quando toca a alma, porque às vezes nós somos tão religiosos que nós não nos abrimos para aquilo que Deus quer fazer. Muitas vezes Deus, Ele quer um culto, sabe, aonde o seu coração se quebranta, onde o meu coração se quebranta na presença de Deus, porque Ele diz: Ele não despreza um coração contrito e quebrantado. E muitas vezes nós achamos que o Evangelho é só você ler a Bíblia e crer. É também ler a Bíblia e crer, mas existe também um relacionamento, e em um relacionamento você precisa se doar nesse relacionamento. Quem está entendendo, diga amém. Ele diz mais, versículo 20: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Diz mais: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Eu bato nessa tecla, manifestação. A manifestação, ela não é só pela fé, é por vistas. Manifestação, Deus vai se manifestar, então tem que ter fruto,
Tem que ter fruto, e fruto não é espiritual, só de você olhar, não é abstrato como diz. Fruto, você tem que ver o fruto. A Bíblia diz que pela árvore conhecereis pelo fruto conhecereis Você tem que olhar o fruto, e pelo fruto você conhece a árvore. Essa manifestação de Deus tem que haver fruto. Tem que haver fruto. Me manifestarei. Manifestar, irmão, você sabe o que é isso? Você já foi numa manifestação pública? São pessoas que lutam pela mesma causa, e eles gritam, e eles berram, e eles fazem cartazes, eles chamam a atenção, porque isso é manifestação, é visível. A manifestação de Deus na vida de Abraão foi visível. Isaac foi uma manifestação de Deus, de uma promessa de Deus, de um cumprimento de Deus. E o que eu quero dizer para você é que Deus, Ele precisa se manifestar no nosso meio. Só que, irmãos, Deus, Ele não é uma pessoa, Ele não é um Deus que vai e Ele faz assim, sabe? Tipo, pega você e faz do jeito que Ele quer, simplesmente. Não tem o livre-arbítrio também. Você não está aqui porque alguém colocou uma arma na sua cabeça e disse, aceita Jesus, senão você morre. Não, você está aqui porque um dia você reconheceu que Jesus é o único caminho, é a única verdade que tem, e você então levantou a sua mão, entregou a sua vida, e foi exatamente isso que ele fez, e ele continua sendo assim, educado. Os nossos cultos em alguns momentos são frios, não é por causa do ministro, não é por causa da música, é porque eu e você muitas vezes nós chegamos aqui para cultuar a Deus sem expectativa no que Deus quer fazer. Toda mulher que está grávida, que está para dar à luz, existe uma expectativa no seu coração sobre aquele filho ou aquela filha. Toda pessoa que faz aniversário, que está chegando perto do seu dia de aniversário, gera-se uma expectativa no seu coração do dia do seu aniversário. Quais são as expectativas que tem gerado no meu e no teu coração daquilo que Deus quer fazer sobre a tua vida? Nós já ouvimos aqui há anos dizendo, Deus tem uma obra de assombro sobre este lugar, Deus tem uma obra de assombro sobre este lugar. E quais são as suas expectativas? Quais são? Essa noite Deus quer nos despertar para um tempo de relacionamento forte, de intimidade com Ele, de intimidade com Deus. Eu tenho que saber o que Deus quer da minha vida nos próximos anos. Eu não estou dizendo para você que eu tenho que saber tudo, mas eu tenho que saber o que Deus quer da minha vida nos próximos anos. A Bíblia diz em Eclesiastes, há um tempo para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. E ele diz também que há um modo e um tempo para todas essas coisas serem cumpridas. E nós temos, e detalhe, ele fala assim, que no coração do homem sábio, ele discerne o modo e o tempo de Deus. Então significa que Deus, Ele revela para você e para mim muitos propósitos que Ele quer sobre a minha e a tua vida. Só que se eu e você não temos um relacionamento com Deus, como é que nós vamos saber? Eu trabalho aqui de segunda a sexta, e um sábado sim, um sábado não. Se eu não me programar, se eu não separar tempo de oração, tempo de ter ali um tempo de ler a Bíblia, de orar, a semana passa e eu não consigo ter nenhum tempo de ler, nem de orar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo num tempo onde o tempo está passando rapidamente. Então cabe a mim e a você a dar mais importância a algumas coisas do que outras. Isso Deus não vai fazer por mim e por você. Eu não sei se você entende o que eu estou dizendo. Quando eu falo que Deus não vai fazer, não é que Deus não tem poder para fazer. Ele tem poder para fazer o que você quer e o que você não quer. Mas o que eu quero dizer é que Deus, Ele te deu livre-arbítrio e Ele trabalha sobre isso. Deus não força você e a mim a nada. Mas quando Ele encontra alguém que tem um coração contrito e quebrantado, alguém que se coloca na brecha, Deus Ele usa poderosamente. Deus pode transformar da noite para o dia a sua vida, a sua história.
o que você tem passado, mas nós precisamos nos abrirmos para Deus, naquilo que Ele quer, porque muitas vezes nós, por vaidade, nós não aceitamos aquilo que é do Senhor. Por quê? Porque nós não queremos. E a maior parte das vezes nós estamos dentro da igreja, vivendo dentro da igreja, com depressão, tristes, desanimados. Mas se Deus é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, é o mesmo Deus que operou milagres e prodígios no Antigo Testamento, por que nós estamos assim? Porque muitas vezes falta fé no nosso coração, falta relacionamento com Deus. Porque em um relacionamento você consegue saber o que a outra pessoa quer e quais são os desejos dessa outra pessoa. Se eu perguntar aqui para o pastor Francisco o que a pastora gosta e o que ela não gosta, muitas coisas ele vai saber dizer o que é. Por quê? Porque ele tem um relacionamento com a esposa e um relacionamento íntimo com ela. Quanto mais relacionamento íntimo você tem com alguém, mais você conhece dessa pessoa. A Bíblia diz lá em Coríntios que há profundezas de Deus. As profundezas de Deus. Então o que eu entendo? Eu entendo que Deus ele tem profundezas, ele tem níveis. Você pode não concordar comigo, não tem problema, mas é o que eu entendi pela revelação da palavra. Existe mais de Deus. Se você falar para mim que não existe, eu não vou acreditar, porque a Bíblia fala que existem profundezas. Profundezas são níveis. Existe o nível mais raso, existe o nível médio e o profundo. Ele está falando, existe profundeza, significa, existem níveis de relacionamento com Deus. Por que tem homens que andam numa unção de prodígio e maravilha? Por quê? Por causa de relacionamentos. São coisas que Deus traz e impressa dentro do Espírito, e a pessoa começa a andar de uma forma poderosa. Por quê? Porque ela viu e ouviu coisas inefáveis, como diz Paulo. Ela viu e ouviu coisas poderosas em Deus, e ela começa agora a andar em um nível muito maior com Deus. Por quê? Por causa de um relacionamento com Deus. Passa aqui uma semana orando, todo dia, 1 hora por dia. Você vai ver que 7 dias depois você vai estar um pouco diferente. Por quê? Porque Deus ele começa a falar coisas para você que você não ouvia há muito tempo. Coisas que nem eu aqui dentro, em cima desse altar, de repente eu consigo falar para você. E Deus venha pelo seu Espírito e... Amém? Então a carta de João é uma carta de relacionamento entre Deus Pai, o Filho, o Espírito Santo e eu e você, junto com eles. Existem pessoas que, se você perguntar quem é o Espírito Santo, como diz Paulo lá em Atos 19, eles dizem, eu nem sei quem é o Espírito Santo. Vocês já foram batizados pelo Espírito Santo? Eu nem sei quem é o Espírito Santo. Eu não estou falando para você que não tem o Espírito Santo, que você está aí, né, que não tem jeito para você, não é isso. O que eu estou dizendo para você é que quando você conhece o Senhor, que você entrega a sua vida para Cristo, existe agora uma jornada que você precisa caminhar com Deus. Essa semana eu fui fazer uma visita para uma mulher que estava passando muita dificuldade, e ela falou para mim, eu acho que não vale mais a pena eu seguir o Evangelho. Eu falei, mas por quê? Ah, porque eu ouvi de uma pessoa, isso. Eu falei, mas aí está o problema, você não ouviu de Deus, você ouviu das pessoas. Você está ouvindo aquilo que não vem da parte de Deus. O que Deus tem te falado? O que Deus te falaria? Ah, Deus falaria que me amava. Então eu falei, fica com essa palavra, fica com isso. Larga o resto, aquilo que o diabo está tentando pôr no teu coração e na tua mente. Porque eu estou quase com depressão. Eu falei, você vai ficar e qualquer um ficaria com essas palavras que estão sendo lançadas sobre a tua vida. A Bíblia diz que o Senhor chamou você pelo teu nome e disse que você era dele. Sério? Eu falei, sério? A Bíblia diz que ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonassem, mas o Senhor nunca te abandonaria. Ela falou, sério? Eu falei, sério? Então, irmãos, como é que eu ouço tudo isso? Através da palavra, através do Espírito, através de Jesus, através do Pai. Num relacionamento com Ele, porque quando eu dobro o meu joelho, que eu começo a orar ao Senhor, irmãos, o Espírito do Senhor, a Bíblia diz que Ele intercede por mim, com gemidos inexprimíveis ao Pai. Ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis ao Pai. Então quando eu estou passando por um tempo de dificuldade, eu pego essa palavra e falo, Pai, eu sei que o Teu Espírito está intercedendo por mim, com gemidos inexprimíveis, e eu creio nesse momento que Ele está fazendo isso. Sabe o que acontece?
acontece dentro do meu interior, irmão, é como se uma bomba explodisse. Puf! Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é real, Ele é real, Deus Ele é real, o Espírito do Senhor é real, Deus Ele é real, Deus é real, irmão, Deus é real, Ele é real, aonde eu estiver, Deus é real, Deus é real, Deus é real. É tão difícil a gente entender isso. Deus Ele é real na minha e na sua vida. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz, igreja? Não temerei mal algum. Por quê? Por quê? Porque o Senhor está comigo, o Senhor está conosco, Ele está comigo e com você, porque Deus é real. Mas essas verdades precisam saltar dentro de você, você precisa crer nisso, amém? Abra comigo João 17. Oi, pastor. Precisa crer, porque nós não vemos Ele. E sabe que Deus, Ele ainda dá até a oportunidade para a gente ver os seus feitos, e mesmo assim a gente às vezes não crê. Tem alguém aqui nessa noite que foi curado do Covid? Se põe de pé aqui, que pegou o Covid e foi livre. Se coloca de pé, irmão, se coloca de pé. Eu sei que tem muita gente aí. Olha para trás aí, irmão, olha para trás aí. Você está vendo, a mídia está dizendo que morre não sei quantos por dia. Você está entendendo? Aqui nessa igreja não morreu nenhum. E Deus ainda deu livramento para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. É motivo da gente se alegrar ou não é? É motivo ou não é? É ou não é motivo da gente se alegrar e dizer: Deus, obrigado porque Tu és real? Há uns 2 anos atrás eu pedi perdão aqui nesse púlpito e disse: irmãos, me perdoa porque algumas EBDs eu não consigo estar aqui, porque Deus me deu uma ordem de ajudar meu irmão num campo de futebol. Quem lembra disso? Levanta a mão. Tem alguém que lembra aqui? É isso ou não é, Wagner? Levanta a sua mão. O Wagner, irmão, ele toma conta de um time. Hoje ele está nos visitando aqui, é ou não é, Wagner? Essa semana ele foi lá na minha oficina, a gente bateu um papo sobre Jesus, sobre Deus. Se eu não tivesse ido lá, eu não tinha tido aproximação com esse jovem, nem tinha conhecido ele. É um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Você entende não? Você entende não? O que eu quero dizer para você é que Deus Ele é real. Deus Ele é real e Ele está operando no nosso meio. É que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, mas Deus está operando no nosso meio. 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 E eu disse para ele, falei: querido, eu creio que Deus vai te pegar por dentro. E muitas coisas vão acontecer. Você não precisa largar o futebol. Falei ou não falei para você? Não precisa largar o futebol. Só que exale Cristo onde você estiver. Ande com Ele. Porque nós somos religiosos. Somos religiosos. Só que Deus não é religião. Deus é Deus. Ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Amém? Eu creio que no último dia nós vamos ter muita surpresa, pastor Nilo, de pessoas que estarão salvos que a gente não imagina, e pessoas que nós achávamos que estaria no céu e não vão estar. Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. O amor de Deus é infinito. A Bíblia diz que Deus, Ele nos dá uma paz que excede
Irmão, você não tem noção. Ele nos dá uma paz que excede todo o entendimento. Ele pega o aflito. Irmãos, Ele pega aquele que está todo sujo de lama e de pecado. Ele lava ele, dá novas vestes. Ele transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele é Deus. Ele é Deus. Amém? João 17 diz assim. Aqui Jesus ele faz 3 orações. 3 orações. Eu vou falar da última porque eu não quero me alongar, amém? Ele fala de 3 orações. Ele fala de uma oração que está no capítulo 17, no versículo 1. Jesus ora por si mesmo. Aqui ele faz uma oração dizendo: Jesus falou essas coisas e levantando os seus olhos ao céu disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida é esta, e a vida eterna é esta. Olha o que é vida eterna, irmão: que conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui agora Jesus ele faz uma oração por si mesmo. Por si mesmo Jesus ora. Um pouquinho mais para frente, no versículo 6, agora Jesus ele ora pelos seus discípulos. Ele faz uma oração pelos 12 que andavam com ele. Ele faz assim, no versículo 6: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu me deste. Guardaram a tua palavra, agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhe dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarde em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Olha a oração de Jesus pelos seus discípulos, uma oração de relacionamento. Guarda-os, assim como eu e o Senhor somos um, eu e Ele possamos ser um. Guarda-os. Agora a terceira oração que Ele faz está no versículo 20. Jesus ora pelos futuros crentes. Diga assim: o Senhor Jesus orou por mim. Você sabia que Ele orou por mim e por você antes de conhecermos a Ele? E essa oração, pastor Nilo, é uma oração que até hoje ela é sustentada. As outras orações se foram, porque Jesus morreu, cumpriu o propósito. Os discípulos morreram, mas eu e você estamos vivos. E essa oração ela ainda vai permanecer perpetuamente até o dia da volta de Cristo. E essa oração ele diz assim no versículo 20: eu não rogo somente para esses, por esses, quais esses? Os discípulos. Ele estava falando por esses, os discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Quem crê em Jesus aqui nessa noite, levanta a sua mão. Ele estava orando por mim e por você. Ele estava fazendo uma oração ao Pai por mim e por você. O que eu quero que o Senhor te desperte nessa noite, dentro do teu espírito, é o valor que você tem para Deus, é a importância que você tem para Deus. Diante dessa oração você vai ver a importância que nós temos para Deus. Ele diz assim no versículo 21: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade,
e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver também, eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da onde, igreja? Da fundação e da criação do mundo. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Para mim e para você, que nessa compra, essa compra que Jesus fez da minha vida e da sua vida, nesse relacionamento, Ele pediu ao Pai que aonde eu e você estivesse, Ele também pudesse estar, e aonde Jesus estivesse, eu e você pudéssemos estar. Significa, irmãos, que nós nunca vamos estar abandonados, ainda que a nossa mãe ou o nosso pai nos abandonasse, mas o Senhor nunca nos abandonou. Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está com você, Ele estará comigo e com você todos os dias, até a consumação do século. Ele está dizendo assim: igreja do Parque América, eu estou convosco, eu estou no meio de vós, e isso tem que ser um motivo de alegria, irmãos, em saber que Deus está conosco. Tem irmãos aqui que pegaram Covid-19, foram para um hospital, ficaram na UTI, mas o Senhor estava com eles, o Senhor deu o livramento para eles, e isso é motivo de alegria. Eu quero dizer para você nessa noite, que eu e você precisamos ter um relacionamento intensivo com Deus, um relacionamento forte, poderoso com Deus. Se nós não tivermos esse relacionamento com Deus, certamente nós vamos desfalecer no meio do caminho, porque todos nós vamos passar por dificuldade. Só que a diferença daquele que passa por dificuldade com Deus e sem Deus é diferente, porque nós temos esperança. A nossa esperança está no Senhor que fez os céus e a terra. Amém, igreja? Amém, igreja? Eu estou concluindo. Diz mais, versículo 25: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes te conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu nele esteja. Olha a oração de Jesus. É uma oração que ela está sendo sustentada até hoje. Até hoje, sabe por quê, irmãos? Porque ele orou pelos futuros cristãos. Você acha que ainda hoje, nesse exato momento, quantas pessoas estão entregando a sua vida para Jesus? Quantas? Quantas pessoas estão entregando a sua vida para Jesus? Você acha que essa oração não está sendo válida para esses aí também que estão entregando a sua vida nesse exato momento? Talvez você está aí no seu banco agora, entregando a sua vida para Jesus. Essa oração é para você também. É para você que está aí, recebendo Jesus no seu coração. Ele fez uma oração para que Deus pudesse te guardar. E vou falar mais, Ele pediu para que Deus te guardasse, o Pai do mundo. Ainda que nós estamos nesse mundo, mas que nós pudéssemos ser guardados desse mundo. Sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? Ei, escuta bem. Nós temos a salvação eterna, nós temos o Espírito da verdade, nós temos o maior penhor dessa terra e dessa vida, que é Cristo Jesus. Amém? Amém? Então quando alguém te defamar, quando alguém falar mal da sua vida, quando alguém se levantar contra você, quando alguém te prejudicar, irmãos, olha para Deus, olha para o Senhor. Sabe por quê? Porque essa semana eu estava conversando com alguns irmãos e a gente estava falando acerca de Judas. E nós estávamos falando sobre Judas. Poxa, por que Judas traiu Jesus? Por que ele entregou Jesus? Por que disso? Por que daquilo? E eu falei assim, irmãos, o mais importante de Judas, sabe o que é? É entendermos que Jesus, Ele sentou na mesa junto com o traidor. Jesus, Ele mostrou para mim e para você que essas coisas não podem nos afligir, essas coisas não podem mexer conosco. Sabe por quê? Porque Jesus podia ter desprezado ele, porque Jesus sabia que ele ia o trair. Jesus sentou numa mesa com um traidor, mas a atitude dele foi amar aquele traidor, independente de qualquer situação. Então sabe o que eu vejo quando nós temos um relacionamento profundo com Deus, temos um relacionamento intenso com Deus? Sabe o que vai nos parar? Sabe o que vai nos parar, igreja? Nada.
Então você que está ouvindo da sua casa essa palavra, se você parou, eu quero te convidar a você voltar para o Senhor. Porque o Senhor, Ele é muito maior do que qualquer outra coisa. Nós não podemos parar, irmãos, porque existe um Deus que nos ama, um Deus de relacionamento. Amém? 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 Eu queria falar o último versículo agora para a gente encerrar. Eu quero que você abra sua Bíblia em Provérbios. Todos acharam? Provérbios capítulo 4. Provérbios 4. Todos acharam? Acharam? Irmãos, quem aqui nessa noite passou pela porta principal, colocaram um termômetro para medir a sua temperatura? Levanta a sua mão. Uau, todo mundo. Então significa que funcionou perfeitamente, amém? Glória a Deus por isso. Pastor Nilo, olha como é poderoso isso. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o que, igreja? Diga forte o teu coração. Diga o meu coração. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da... Deixa eu falar uma coisa para você. Todo o ambiente, seja um parque, seja um cinema, seja qualquer lugar que você for, o que é controlado é a entrada, não é a saída. A saída é aberta. A saída é tão aberta que se você empurrar a porta de emergência, ela se abre automaticamente. Não tem ninguém para te impedir a sair, porque é proibido. Tem que ser de livre acesso. Entrada não. Entrada normalmente é controlada. Você conseguia entrar ali sem ser medida a sua temperatura? Não. Por quê? Porque a entrada estava sendo controlada. Deixa eu falar uma coisa para você, para a gente encerrar essa noite. Eu queria dizer para você nessa noite, guarda isso. Se você tiver que controlar alguma coisa na sua vida, não controla a sua boca, controla o seu coração. Porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Eu vejo um monte de pessoas querendo controlar a boca, só que o coração que tem que ser controlado. Guarda ele. Se você guardar o seu coração, você pode ter certeza que a tua boca não vai sair nada que desagrada a Deus. Guarda o teu coração. A maior parte das pessoas que se chateiam com a igreja é porque não guardou o coração. A maior parte das pessoas que se chateiam com um parente ou com um amigo é porque não guardou o coração. Então eu quero dar um conselho para você nessa noite, segundo Provérbios capítulo 4, versículo 23. Se você tiver que guardar alguma coisa, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aquilo que entra no teu coração, normalmente é aquilo que vai te contagiar, vamos dizer assim. Porque se eu falar contaminar, você dá uma impressão de coisa ruim. Então aquilo que entra no teu coração, muitas vezes aquilo que vai te governar, aquilo que vai guiar você. Então protege o teu coração, cuidado com o teu coração. Por quê? Porque a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eu vejo muitas pessoas tomando decisões erradas, tomando decisões na vida errada. Por quê? Porque não está guardando o coração. Pastor, mas o coração do homem é enganoso. Não, irmão, o coração do homem novo, do homem transformado e restaurado por Deus não é enganoso. O coração do homem velho é enganoso, mas do homem antigo, do homem novo não. O do homem antigo é enganoso, mas do homem novo não, porque senão ele não colocaria, porque dele procedem as saídas da vida. Deus não vai te dar nada enganoso para você poder ter destino da sua vida errado. Não, 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 não. É que nós precisamos entender a palavra do Senhor. Então o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então se você quiser controlar alguma coisa na sua vida, controla a entrada, porque a saída não precisa ser controlada. Quando você controla a entrada, a saída você não precisa se controlar, porque você tem controle do que está dentro.
Você sabe quantas pessoas tem. Você sabe se é homem, se é mulher. Você consegue saber tudo. Então quando você controla o seu coração, irmãos, você não tem que se preocupar tanto com a saída. Por quê? Porque só vai sair aquilo que está dentro. Amém, igreja? Amém, igreja? Você crê nisso? Tem um louvor, eu gostaria de cantar ele, se é possível. É possível? Talvez eu vou estragar a ministração do Gilmar no final agora, mas não tem problema. É aquilo que o Espírito colocou no meu espírito, amém? Existe um louvor que muitas pessoas não gostam de ouvir, mas eu gosto, irmão. Eu me perco no meu quarto, na minha sala, dentro do carro. Esse dia eu estava na moto e eu comecei a chorar tanto com Deus que eu tive que parar. Porque Deus, Ele fala algumas coisas para nós e é tão profundo que a gente se emociona. Por quê, irmãos? Porque o Espírito do Senhor, Ele traz alegria sobre nós, amém? E eu estava ouvindo exatamente esse louvor e eu gostaria de cantar esse louvor nessa noite. Por quê? Porque diante de João 14, 15, 16 e 17, sabe o que nós precisamos nessa noite? Conhecer a Jesus. Conhecer